Agora, às 11h26, nós vamos ao quarto bloco. Conforme sorteio, os radialistas dirigirão perguntas aos candidatos, sendo que cada radialista tem 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta do candidato, sem réplica e sem tréplica. O primeiro a fazer a pergunta é o radialista Tito Rocha, que dirige a pergunta ao candidato do PT, Carlos Brasileiro, número 13. Senhor Tito Rocha, o senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Bom dia, público ouvinte. Bom dia, público presente. Cumprimento os companheiros de imprensa, em nome do jornalista e advogado Josemar Santana. Cumprimento os 5 candidatos, desejando a todos sucesso. Vamos à pergunta. Em relação ao hospital regional. A pergunta requer 2 respostas. Estão querendo construir um hospital dentro do hospital regional. Estão querendo construir um prédio com 3, 5 andares em área anexa ao Hospital do Antônio Monteiro. A pergunta: você é a favor da ampliação do hospital, construir esse prédio, ou seria favorável ou interessante usarmos o recurso para construirmos um novo hospital, um hospital de base? Nobre Tito, boa pergunta, queridos ouvintes. Nós temos que analisar a coisa de 2 ângulos. Para reformar e ampliar o hospital regional, como está sendo colocado o projeto, com esse anexo que o senhor acabou de citar, nós precisaríamos de um investimento em média de 12 milhões de reais. Para você construir um novo hospital, com toda a estrutura que esse já tem, agregando outras áreas, outras alas, que porventura possam prestar novos serviços dentro da saúde do Senhor do Bonfim, que é o caso que se busca, o hospital de base, nós não gastaríamos menos de 30 milhões de reais. Então, o que é que se deve se conceber? Se existe já no orçamento do Estado, 2010 foi orçado 3 milhões e meio, 2011 3 milhões e meio, e esse ano se prevê orçar mais 4 milhões, que se faça a adequação do hospital com ampliação e adaptação pela estrutura que tem para se gastar os 12 milhões, e isso buscando outro hospital, porque Bonfim cabe, por ser polo regional, cabe 2 hospitais, como foram no passado, inclusive com Nossa Senhora da Piedade. Então, para isso e pensando nisso, é de que nós conseguimos, com a bancada de deputados federais da Bahia e de senadores, já dentro do PPA, que eu falei anteriormente, plano plurianual, que você projeta os investimentos da União para os municípios brasileiros por 3 anos, nós temos aí o tempo, Tito, de dentro desses 3 anos, com força política que só nós temos como candidato, por ser aliado do governador Wagner e ser aliado da presidenta Dilma, tirar esse dinheiro que está no plano anual para construir um novo hospital, que é o tempo que se reforma esse e se atende melhor à comunidade do Senhor do Bonfim. Isso é o que a gente pensa, porque a reforma e ampliação, nós dentro de 1 ano, entregando os projetos até março do ano que vem, nós com certeza, até o final do ano, início do ano de 2014, nós teremos o nosso hospital totalmente reformado, com semi-UTI e com UTI neonatal dentro dessa estrutura e uma nova pediatria. E isso não impede que você busque esse recurso do governo federal, que já está no plano, para que se construa um novo hospital e atenda com mais densidade, com mais velocidade, todo o território que acerca a nossa cidade, que são oficialmente 9 municípios, mas que a gente acaba, por força de ter construído esse polo regional de saúde, o senhor testemunha como jornalista, que aqui ainda vem pessoas de Monte Santo, que não é da nossa região, Queimadas, Cansanção, saúde, Cadeirão Grande, não, Cadeirão Grande é da nosso território, enfim, entre todos os municípios que visitam o Bonfim, hoje é em torno de 19 a 20 municípios que procuram a saúde de Bonfim para ser atendido. Então, nada impede que tenhamos 2 casas de saúde completamente preparadas para receber não só os bonfinenses, mas também a toda a população regional. Obrigado, candidato do PT, Carlos Brasileiro. O radialista Walter Pinheiro agora dirige a pergunta ao candidato do PTN,
Doutor Corrêa, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Bom dia a todos, bom dia, candidato. Eu gostaria de saber o que o plano de governo do senhor contempla para a cidade do Senhor do Bonfim e para as pessoas portadoras de necessidades especiais. A gente sabe que a cidade de Senhor do Bonfim hoje dificulta muito a vida dessas pessoas. Inclusive temos um exemplo aqui na Câmara, uma improvisação, porque na época de sua construção não se pensou nos portadores de necessidades especiais. Gostaria de saber do senhor o que poderá ser feito na cidade do Senhor do Bonfim, caso o senhor seja eleito. Candidato do PTN, o senhor tem 3 minutos. Olha, infelizmente, os governos passados não se lembraram das pessoas que têm deficiência, né? Mas o nosso plano de governo está previsto essa adaptação não só das instituições físicas, mas dos transportes. E nós temos hoje um assessor que se dispõe a qualquer momento que a gente assuma o governo, a vir junto com a gente, fazer tudo o que seja necessário para que essas pessoas tenham o acesso fácil, como todas as outras pessoas. Eu estou falando do companheiro de grupo aqui de trabalho, Marcos Conceição, que já esteve participando de outros governos, mas infelizmente não foi ouvido, e por isso ele hoje nos dá esse apoio e nos diz que está disposto a enfrentar o desafio de fazer com que a nossa cidade seja uma das cidades que mais vem beneficiar os nossos, as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Terminou, candidato? Muito obrigado. O radialista João Mendes dirige a pergunta ao candidato do PP, Paulo Machado. O senhor tem 1 minuto para efetuar a pergunta. Bom dia a todos, bom dia aqui à mesa, pegar como referência o jornalista Tito Rocha, que não é um nome, é uma marca na cidade do Senhor do Bonfim. Nós sabemos, professor Paulo Machado, que a cidade do Senhor do Bonfim ela cresce desordenada. E lamentavelmente, não sei se lamentavelmente, mas eu ouvi na Voz do Brasil que o Ministério tem mais de 200 bilhões de dinheiro para ser gasto em cidades que têm plano diretor. E das mais de 5 mil cidades que tem no país, apenas 35 têm plano diretor. Eu gostaria de saber como é que anda essa situação do plano diretor do Senhor do Bonfim, se o senhor for reeleito, se vai dar prioridade nesse sentido. Olha, realmente eu senti falta no meu governo do plano diretor. Algo que se arrastou durante 8 anos do governo em que eu fui vice-prefeito, não se conseguiu elaborar esse plano. Cândido Augusto começou, fez uma coisa limitada só com a região urbana. Uma nova visão do Ministério do Meio Ambiente e do governo federal nos obrigava a um plano mais abrangente, incluindo a zona rural, e foi contratada uma empresa para elaborar conosco, de forma participativa, o plano diretor. Rolaram-se 8 anos e mais 4 anos do meu governo, e esse plano diretor não veio a lume. Há desculpas, a empresa não cumpriu o prometido, há questões que interferiram, e nós ficamos governando, às vezes, à deriva, improvisando, inclusive, nos investimentos, porque o plano diretor não estava pronto. Apenas um esboço ainda a ser discutido e aprovado pela Caixa. Mas, no nosso governo, nós acabamos de ver aprovado pela Caixa o plano diretor. Não foi fácil, não foi fácil. Tivemos que chamar a empresa várias vezes, trazer de volta, fazer novas audiências públicas, e ele já foi referendado pela Caixa, está sendo encaminhado à Câmara de Vereadores, e vamos poder governar dentro de 1 mês, já com o plano diretor. Lá estão as áreas a serem preservadas, porque estão sendo invadidas atualmente e vinham sendo invadidas, os loteamentos irregulares e clandestinos, as áreas onde se deve implantar indústria, etc. Tudo está definido lá, as áreas urbanas, os gabaritos de construções, o uso do centro, a questão do comércio, tudo está bem colocado no plano diretor. Com esse instrumento na mão, nós poderemos sim redirecionar determinadas questões que vimos se realizando pela lógica, às vezes pelo senso comum, mas sem esse apoio oficial. Então, o governo de Paulo Machado pode se vangloriar de que ele conseguiu resolver esse nó. Um nó que durou aí, conta aí quantos anos de Cândido Augusto, mais 8 de Carlos Brasileiro, mais 3 do meu, e conseguimos resolver.
e esse plano está, vamos socializá-lo, vamos reunir a sociedade bonfinense, apresentar em detalhes todo esse plano, suas plantas, etc., para que nós possamos então governar a cidade com conhecimento de causa, de forma lógica, aprovada em diversas audiências pela própria sociedade bonfinense, pela zona rural, pela zona urbana. Então, isso é uma conquista, João Mendes, que nós temos que realmente dar as mãos à palmatória. Foi algo que suamos, passamos noites em claro para tentar resolver esse problema, mais um problema que recebemos sem solução. Obrigado, candidato. Agora o radialista Jorge Catatal pergunta ao pastor Paulo. O senhor tem 1 minuto. Bom dia, Kleber. Bom dia, espectadores aqui no Salão Nobre Joaquim Muricy Sobrinho, internautas da Bonfim News, ouvintes da Caraíba M. Bom dia aos candidatos. A minha pergunta é para o candidato pastor Paulo. Candidato, comparando o seu plano de gestão com o dos seus adversários, onde o senhor acredita que pode superar as expectativas da população? Bem, veja bem, nós podemos fazer diferente. Por quê? Porque nós temos um plano elaborado para atender a demanda de vários setores. Então, devido ao que já foi feito, que deu certo, nós vamos melhorar. E o que não foi, nós vamos procurar fazer. Por exemplo, nós vamos apresentar um projeto que nós temos no nosso plano de governo, o projeto de cooperativismo. Esse projeto não foi implantado ainda em Senhor do Bonfim. E nós vamos explorar isso, para que nós possamos fazer cooperativas de reciclagem na área do lixo reciclado, para nós podermos trazer as pessoas que trabalham com artesanato a fazer a sua cooperativa, explorar a sua divulgação junto à Secretaria de Indústria e Comércio, para divulgar esse produto, para que as pessoas não fiquem fazendo no fundo das suas casas, mas num setor adequado. Nós vamos trabalhar forte para fazer o aterro sanitário, que é uma vergonha o que nós vemos numa cidade nesse porte. Eu sei que os gestores que passaram e o que está atual têm se esforçado para resolver essa situação, mas nós temos que bater mais forte, buscar incansavelmente para fazer essas cooperativas lá no lixão, reciclar, e aí as pessoas terem ali uma vida digna. Então nós queremos trazer um projeto diferenciado nesse setor, fortalecer as pequenas indústrias, os pequenos empresários, para eles se fortalecerem e ficarem fortes para dar oportunidade de emprego. Nós queremos fazer um projeto que está dentro do nosso plano de governo, que eles não fizeram, e que até o presente momento ainda não se foi colocado em prática, do setor industrial, fazendo os loteamentos grandes para as empresas fazer os seus galpões e ali descarregar os seus produtos, as carretas não ficar no meio da rua atrapalhando o trânsito, voltar vazia, e aí as pessoas ficar distribuindo aqui a mercadoria, criando ali o emprego para o motorista, para o gerente, etc. Nós queremos fazer também um projeto nos bairros grandes, de cooperativa para as mulheres que não trabalham, ficar costurando lá no seu bairro e transportando esse material até mesmo para a gestão pública e com a parceria com as outras prefeituras da região, para comprar esse material que vai ser feito lá, seja a farda de escola, ver qual é a maneira adequada, a maneira correta, dentro da lei, dentro do que a lei nos permite, para vender esse material feito nas cooperativas para as escolas e também para o comércio. Isso vai ser muito interessante, porque vai trazer renda, vai trazer desenvolvimento, e as pessoas vão ter mais uma vida digna e vão se sentir orgulhosos de estar trabalhando no seu bairro, trabalhando nas suas cooperativas, onde vai ser dividido o seu lucro tudo por igual, para que as pessoas não venham causar ciúmes entre si. Obrigado, candidato. Agora o radialista Ivan Silva pergunta ao candidato do PSOL, Carlinhos Capoeira. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nesse exato momento estão acompanhando o debate Caraíba. Eu gostaria de perguntar ao candidato Carlinhos Capoeira. Mensalmente, senhor do Bonfim recebe recursos oriundos do governo federal e também estadual 3 vezes no mês, dia 10, dia 20 e dia 30. Recursos como FPM, ICS e também do Fundeb. Recurso que deve ser investido exclusivamente na educação. Eu gostaria de saber do candidato, o senhor sendo eleito,
onde é que o senhor vai investir os recursos oriundos do FIES? O que é que o senhor pretende fazer com esse dinheiro que chega mensalmente ao município de Senhor do Bonfim? Candidato, o senhor tem 3 minutos. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para o companheiro que realmente, se chega essa verba, tem que consultar primeiro o povo. Quais que, por exemplo, na educação, por exemplo, quais que nós temos que colocar o suficiente para que criamos atrativo, que os jovens tenham o prazer de estudar. Claro que tudo isso envolve dinheiro, e nós temos que realmente colocar esse dinheiro na educação. Agora, para que isso venha acontecer, nós temos que criar atrativos que realmente o aluno se empolgue e vá à escola. Porque nós sabemos que muitas vezes o aluno sai de sua casa para a sua escola estudar, muitas vezes nem um café da manhã ele tem em sua casa. Então temos que realmente botar pessoas capazes que façam uma merenda decente para que os jovens realmente venham ter sua merenda adequada, criar vários atrativos nos colégios, como o esporte, que realmente leve os alunos à sala de aula. Porque nós sabemos que hoje a peça fundamental é qualificar as pessoas, principalmente os jovens, porque a maioria dos políticos se preocupa em deixar o povo realmente analfabeto, que sirva de massa de manobra para os políticos que só pensam em levar vantagem. Então acho que nós temos que realmente se preocupar com isso. Obrigado, candidato.